Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, fizeram as atividades e tal, e vamos continuar aqui, né, com a nossa aula online e continuar o estudo dos espaços e seus significados. Então, na aula passada, nós vimos a questão da cidade de Brasília e os seus significados, né? Cidade de Brasília, por exemplo, é um exemplo atual de um espaço que contém um significado. Mas nós vamos voltar lá para o capítulo passado, quando a gente estudou o cristianismo na Idade Média. Vamos voltar lá para os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Então, o que se pensava nesse momento com relação ao espaço? Os religiosos, eles queriam, através da arte, mostrar, afastar as pessoas dessa vida mundana e da matéria, das coisas ligadas à natureza, e fazer com que as pessoas pensassem nas coisas do céu, né? Então, para isso, eles precisavam de locais apropriados, né? Que levassem as pessoas nessa direção de pensamento. Então, ali nos princípios ali desse cristianismo, né? Quando o cristianismo ele se torna a religião oficial, os cristãos, assim, eles não paravam mesmo de aumentar. Então, os locais que eles encontraram para reunir as pessoas, eles adaptaram as construções do Império Romano para receber essas pessoas. Então, eles aproveitaram os fóruns e os mercados ali existentes já ali do Império Romano. Os templos eles desprezaram, porque os templos eram locais assim de adoração dos deuses antigos, e tudo isso era considerado idolatria. Então, os locais aproveitados foram mercados e fóruns, e também as basílicas do imperador. Então, se vocês lembrarem do templo grego, né, nós vamos observar que o templo grego ele era rodeado por colunas. E se nós olharmos aqui para essa imagem da página 43 da igreja de Santa Sabrina, que foi um dos primeiros prédios a ser erguidos ali no século V, nós vamos perceber uma semelhança na construção aqui do interior da Santa Sabrina com um templo grego. Nós percebemos aqui, no corpo central, existe uma colunata na lateral aí, né? Então, vocês podem observar que as colunas, elas são lisas e tem o capitel no estilo coríntio. E o que vai mudar é que tem um sobreteto aí, né, sobre a nave central, que dá a ideia assim de proteção desse lugar. Então, tem as semelhanças e tem as diferenças também, as inovações que eles vão fazendo na arquitetura. Lembrando também, né, pessoal, que nessa época aí, no século V, as pessoas elas assistiam aos cultos religiosos em pé. Então, a gente pode ver aí um espaço grande no interior aí da igreja de Santa Sabrina. Depois, quando a gente olha aqui para essa outra imagem que tem da igreja de Santa Maria Maggiore, lá na cidade de Roma, quando você olha para a imagem, ela lembra um mercado, assim, a primeira imagem que vem, que é a fachada da igreja, mas nós vamos perceber que no interior da igreja não é assim. Então, a ideia principal é a construção axial. O que é a construção axial? A partir do eixo central, essa construção ela se expande dos 4 lados. Então, ela vai adquirir assim, um formato de cruz. Esse é o formato da igreja cristã nesse momento aí do cristianismo. Então, assim, essas basílicas, elas vão, à medida que elas vão se aprimorando, né, e a arquitetura vai se desenvolvendo, nós vamos perceber que elas vão ganhando uma altura elevada, assim. Isso é possível graças ao uso do arco e da abóbada, que a gente pode observar aqui também nessa imagem do interior da igreja de Santa Maria Maggiore.
sempre com aquele objetivo de elevar o pensamento do homem para as alturas, né, naquele espaço celestial, que era o objetivo dos cristãos nesse momento. Uma outra imagem que a gente tem aí, na página 45, é da igreja de São Vitale, em Ravenna, que é uma cidade artística, assim, ali da Itália. Então, quando você entra aí nessa igreja, que ela é da mesma época ali, daqueles mosaicos que nós estudamos lá, da arte bizantina. Então, a pessoa, quando ela olha ali para o alto, a sensação é que você está flutuando, assim mesmo. E leva a pessoa a pensar, existe algo mais lá em cima. Então era esse pensamento que eles queriam que as pessoas que adentrassem ali tivessem. E essa ideia ela vai culminar com a construção da Ágia Santa Sofia. A Ágia Santa Sofia, né, a igreja Santa Sofia, que tem aí na próxima página, ela foi construída ali na cidade de Constantinopla. Hoje é a cidade de Istambul, ali, a capital da Turquia. Então, ela, assim, a construção mais esplêndida com essas características aí. Até tem um historiador, né, que ele diz que quando você entra ali na igreja de Santa Sofia, você ao olhar mesmo para a própria igreja, você dá a impressão que ela está flutuando mesmo. E existe aquela ligação entre o homem e o céu. A própria configuração dela ali, a cúpula da igreja de Santa Sofia, tem um termo grego que se chama ompalos. Cúpula quer dizer ompalos também, significa umbigo, porque o umbigo ele liga a criança à mãe, né, quando a criança ainda está no ventre. E o ompalos, que é essa cúpula que existe aí no teto da igreja, também é um umbigo que liga o homem a Deus. Então é interessante fazer essa comparação aí. E aí a gente tem fotos aí do interior também da Santa Sofia. Ela sofreu muitas mudanças no interior, porque teve uma época também que, durante as invasões bárbaras, os árabes eles cobriram todos os mosaicos que tinha ali nas paredes, mosaicos maravilhosos. Depois, quando essa igreja ela se torna patrimônio histórico da humanidade, a Unesco ela remove todo aquele amálgama que tem ali em cima dos mosaicos, que cobriu os mosaicos, e eles voltam a aparecer. Então é um encantamento, a sensação de encantamento quando a gente entra aí nessa igreja Santa Sofia. Então tem esse historiador aí, o Fritz Baumgart, que ele se refere à Ágia Santa Sofia como se ela fosse uma imaterialização assim da própria matéria, né? Então quando você olha para ela, você tem mesmo a sensação que ela está flutuando, assim, que é uma coisa divina, né, que está mais para o céu, assim, do que para a terra. E outro aspecto que nós vamos perceber aí, né, nesse momento, é com relação à música. Então, ali no século V também vai aparecer um monge, que ele vai criar uma coisa que é o canto gregoriano. Esse nome, né, canto gregoriano, vem porque ele que foi o criador dessas sequências melódicas aí, ele se chamava Gregório. Então o canto gregoriano é um tipo de entonação assim que é para levar a pessoa também à meditação, levar o espírito lá pro céu, né? Sempre com essa ideia aí do homem esquecer as coisas aqui da natureza, as coisas aqui desse mundo terreno e dirigir o seu pensamento para o céu. Então, aqui na página 47 tem um link que vocês vão poder acessar e ouvir o canto gregoriano. Depois vocês vão tentar perceber, olhar aqui para as imagens, né, desse tipo de construção e ver se esse tipo de canto ele remete mesmo a essa ideia do espiritual. Tá bom? Depois a gente conversa sobre isso na nossa live. Então, um outro historiador, o Paul Johnson,
ele fala que o cristianismo ele não foi a única religião que aflorou aí nesse princípio dessa era que nós vivemos aqui, da era cristã. Ali próximo a Israel, na cidade de Meca, nasceu um homem que ele ficou conhecido como Maomé. E ele criou a religião Islã, né, que é o islamismo. Essa religião foi a religião assim que mais cresceu num curto espaço de tempo. Então, o Maomé, assim, uns 200 anos depois, mais ou menos, né, do seu nascimento, o islamismo ele já tinha conquistado toda a Arábia, a Síria, o Egito, o norte da África, o Irã, o Iraque. Então, ele conquistou, assim, cresceu demais rapidamente. Então, a gente vai perceber também que se a basílica ela está para os cristãos, a mesquita ela está para o Islã. É um tipo de construção onde eles recebiam seus fiéis também. Só que existem diferenças básicas entre uma basílica e uma mesquita. Por exemplo, uma mesquita, a finalidade dela é criar um espaço de conforto terreno. Então, por exemplo, o caráter do Islã ele é iconoclasta, ou seja, eles não se utilizam de imagens como o cristianismo se utiliza. Então, eles abominam qualquer tipo de imagem. E essas construções aí, elas têm esses pátios grandes que é para receber os fiéis ali, porque eu não sei se vocês já viram, por exemplo, todos os adeptos dessa religião, do Islã, eles andam com um tapetinho assim, enrolado na mão. Então, quando chega uma determinada hora do dia, eles estendem o tapetinho onde quer que eles estejam. Eles ajoelham na direção da cidade de Meca, né? E eles ajoelham no tapetinho e fazem ali as orações deles. E, bom, outra coisa que difere aí entre o cristianismo e o islamismo é com relação ao monge. Né? Por exemplo, nós temos o monge cristão e os monges do islamismo. Por exemplo, os monges cristãos, eles moram no mosteiro, no monastério. Ali é o lugar onde eles estudam e se dedicam também a vida inteira à religião. Os monges do Islã também. São monges e monjas no Islã, que também dedicam a vida toda, né, à religião. Só que diferente dos monges cristãos, o monge islã, ele é nômade. Ele não tem um local assim que ele mora, ele vai andando de lugar em lugar, diferente do monge cristão que fixa a residência ali no monastério. Então, para fechar mais uma diferença aí da basílica para a mesquita, é que os muçulmanos, a mesquita a ideia da mesquita para eles é como se eles estivessem construindo um céu aqui na terra, porque eles também, né, eles têm essa coisa de alcançar o divino também, né, mas de uma maneira diferente. E tudo isso tem que acontecer aqui na terra. E, bom, tem uma atividade aqui que vocês vão fazer agora na apostila, que é o seguinte: vocês têm uns exercícios, né, que vocês vão fazer, e tem um exercício que a gente vai pular, que na volta, quando nós voltarmos, eu quero fazer com vocês, porque é um teatro, que vai ser muito legal a gente interpretar um texto que tem ali. Mas vocês vão encontrar aqui, ó, na página 51, é um pequeno trecho da história do Robin Hood, que é aquele homem morador da floresta, e conta um trecho aqui que ele encontra com um monge. Aí nesse texto ele descreve, né, o encontro do Robin Hood com o monge, e ele descreve como que o monge era, a roupa que ele usava, como que era o cabelo dele, etc. Então aí há um confronto entre os dois, eles lutam ali, e etc. Então, qual que é o desafio de vocês? Tem um espaço para vocês desenharem. Como que vocês vão, a partir do que o texto fala, vocês vão desenhar o monge.
E é esse desenho que eu quero que vocês postem aqui na plataforma, o desenho do monge, segundo ele está descrito aqui nesse texto. Eu também vou colocar outros exercícios extraídos aqui do texto ali na plataforma para vocês, né? Aqui na plataforma para vocês responderem. E dessa maneira eu vou encerrando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né, bem. Qualquer dúvida que fique, a gente depois tira lá na nossa live. E concluímos também esse capítulo aí. Na próxima aula a gente já vai para o capítulo 3. Então, uma ótima semana para vocês, um beijo grande e tchau, tchau para todos.